Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje pela manhã nós fizemos uma exposição do que o Senhor Jesus nos ensinou sobre como deveríamos proceder quando alguém pecar contra nós. Agora vamos ver o outro lado. O que é que o Senhor Jesus nos ensinou quando nós pecamos contra alguém? Nós é que ofendemos. Como nós devemos proceder? E aí bate nos dois lados, né? Porque eu tenho certeza que hoje de manhã, quando eu fiz a exposição sobre o que fazer quando um irmão me ofende, aí todo mundo disse: isso é comigo, né? Eu sou o ofendido. Mas só que a Bíblia também fala de o que é que você deve fazer quando você é o ofensor. E dessa forma, com a pregação de manhã e de hoje à noite, eu creio que a gente cobriu todas as bases, não é? Ninguém vai, quer você seja o ofensor ou a vítima, você vai sair com a palavra de Deus nesse domingo para você. Então vamos ler o que o Senhor ensinou, está em Mateus capítulo 5, a partir de 21, verso 21 até o verso 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Pedimos, nosso Deus, que nos instruas pela Tua palavra nessa noite, que Teu bendito Espírito Santo fale ao nosso coração. Ó Deus, nos conduz e desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, que a Tua palavra seja usada por Ti para abençoar a vida de cada pessoa aqui presente nessa noite. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Fala, portanto, através da Tua palavra, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Antes de entrarmos na exposição do texto, 2 pontos que são os mesmos de hoje de manhã. Primeiro, a igreja é composta de pecadores como vocês e como eu. A graça de Deus consiste nesse mundo em nos livrar da culpa do pecado e gradativamente nos livrar do domínio do pecado. Mas a libertação da presença do pecado só acontecerá na glória, quando o Senhor Jesus vier ou se nós morrermos antes. Isso significa que até o último suspiro seu, você vai estar lutando contra a sua natureza pecaminosa, contra o pecado que ainda habita em você, ou usando a linguagem bíblica, contra o velho homem que está em nós. É uma luta que vai durar a vida toda. Você está salvo se você crê em Jesus, você está perdoado por Deus se você o recebeu como Senhor e Salvador, você faz parte da família de Deus se já se arrependeu e recebeu a Cristo como seu Senhor. Contudo, ainda temos uma luta pela frente, uma guerra pela frente, que é contra a nossa natureza pecaminosa, e infelizmente, às vezes ela prevalece. A Bíblia não contempla a possibilidade da perfeição, ou seja, de alguém, após ter sido salvo, viver uma vida de santidade completa em que ele não peque mais. A Bíblia não contempla essa possibilidade. A Bíblia continua nos tratando como pecadores, mesmo depois que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pecadores redimidos, pecadores perdoados, mas ainda pecadores. Portanto, e sem querer diminuir a seriedade do pecado, nós não deveríamos ficar surpresos ou escandalizados ou horrorizados quando algum entre nós cai em pecado, ou quando nós caímos em pecado.
Eu não estou querendo diminuir a seriedade do pecado. Eu estou dizendo que a Escritura, a Bíblia, ela olha, ela visualiza a igreja, ela se dirige à igreja na expectativa ou na perspectiva de que somos pecadores sujeitos a pecar e que isso vai acontecer. Vai acontecer com você e vai acontecer comigo. Então essa é a primeira coisa. Segunda, e é derivada dessa primeira, do jeito como a Escritura coloca essa situação, o problema não é o pecado, já que ele é esperado, entre aspas, que vai acontecer. O problema não é o pecado. O problema é como nós lidamos com o pecado. Ou colocando de outra maneira, o problema não são os nossos pecados, mas os nossos pecados não tratados. Os pecados não resolvidos, não encarados. Então, esse é que é o problema. E eu tenho plena convicção de que boa parte dos problemas que acontecem numa comunidade, numa família ou no casamento, ou como indivíduos, está exatamente nisso. Que nós não tratamos o pecado, os nossos erros e os erros dos outros, como a Escritura diz, como a Bíblia diz. Porque se nós fizéssemos como a Escritura diz, o potencial que o pecado tem de estragar seria minimizado. Ele é inevitável, mas nós podemos minimizar os efeitos dele. Como fazer isso? Fazendo o que a Escritura nos diz, no caso de quando um irmão peca contra mim, ou quando eu peco contra um irmão. Hoje pela manhã nós vimos a orientação do Senhor Jesus, quando alguém peca contra mim. Então, o que é que eu tenho que fazer quando alguém peca contra mim? Eu não vou perguntar se vocês decoraram não, tá? Então eu vou repetir para vocês. Você vai primeiro falar com a pessoa, não fala com ninguém, vai falar com a pessoa primeiro. Nada de botar no Facebook, tem gente que não presta na igreja, nada disso, tá? Nada disso. Vai falar com a pessoa. Se a pessoa te ouvir, se ela se arrepender, ou o assunto ficar claro, morreu o assunto, ninguém precisa saber. Se a pessoa não ouvir e o assunto não ficar esclarecido, volta e dessa vez traz 2 ou 3 pessoas de integridade reconhecida e trata o assunto também, outra vez. A pessoa pode se arrepender ou mudar de ideia, ou o assunto pode ficar esclarecido na segunda vez. O assunto morreu ali, ninguém precisa saber além daquelas pessoas. Somente depois disso é que o assunto tem que ser trazido para ser tratado pela liderança da igreja. E aí, se essa pessoa não quiser ouvir a igreja, a orientação da igreja, através dos seus pastores, presbíteros, então, infelizmente, ela terá que ser excluída da igreja. É assim que deve ser tratado, dessa maneira. E se nós fizermos como a Escritura diz, Cristo promete estar conosco. Nós lemos pelo menos 3 promessas dele. O que vocês fizerem aqui será ratificado no céu. O que vocês pedirem juntos eu vou conceder. E se vocês estiverem unidos nesse propósito, eu estou no meio de vocês. Cristo prometeu sua própria presença em todo esse processo, porque Ele quer conosco resolver o problema do pecado, resolver os estragos que o pecado pode trazer. Mas agora e o contrário? E quando sou eu que peco contra alguém? Então o Senhor Jesus também nos deixou orientações a respeito desse assunto, quando Ele estava no Sermão do Monte, tratando de expandir o significado de alguns mandamentos. No caso aqui é o 6º mandamento, no verso 21, ele diz à sua audiência, as pessoas que estavam ao seu redor, aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos. Ele está se referindo à lei de Moisés, e ele está citando particularmente Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17, que é o 6º mandamento: não matarás. Está na lei de Deus, é um dos 10 mandamentos. Não matarás, e vocês ouviram isso, diz Jesus. E vocês ouviram também o que está em Deuteronômio 5:17: quem matar estará sujeito a julgamento. Foi isso que Moisés disse, que quem tirasse a vida do seu próximo, teria a sua própria vida tirada pelo seu semelhante. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei, e os judeus sabiam disso. Jesus agora, no verso 22, com a sua autoridade como sendo aquele que deu a lei, a expande e lhe dá uma conotação interior. Na compreensão judaica, não matarás significa matar alguém fisicamente. Porém, aqui o Senhor Jesus explica que esse mandamento alcança não somente a atitude física, mas ele
ele também contempla a morte por palavras. Nós quebramos o sexto mandamento na interpretação de Jesus, não somente quando pegamos uma arma e atiramos em alguém, ou planejamos a morte de alguém e fazemos com que ela aconteça. Nós quebramos o sexto mandamento nas seguintes circunstâncias, que ele diz aqui: irá-se sem motivo contra seu irmão, proferir um insulto e chamá-lo de besta, de anta, de tolo, ou seja, de uma palavra derrogativa, você insultar a pessoa. Então, quem faz isso, Jesus disse, quebrou o mandamento que diz: não matarás. Não matarás. E de fato, as palavras têm um efeito, ou têm um poder muito grande para matar. A nossa filha mais nova, a Aninha, ela estava aprendendo a andar de bicicleta, me lembro lá num dos parques de São Paulo, e ela sempre foi grandona, não é? Ela tem quase a minha altura, e a gente chamava de Aninha, não sei porquê, mas e a Aninha estava aprendendo a andar de bicicleta com aquelas duas rodinhas de lado, né? E ela estava devagar nisso aí, andando e aprendendo. De repente, uma menina mais velha, mas pensando que a Ana era mais velha por causa da idade, passa por ela andando de bicicleta sem rodinha e diz: puxa vida, tão grande andando ainda de rodinha, parece que é besta. E aquelas palavras entraram como uma flecha no coração da Ana. A Ana nunca mais quis andar de bicicleta. Só agora, depois de moça, é que ela venceu isso aí. Toda a sua adolescência passou debaixo daquelas palavras de humilhação. Eu fico pensando nas crianças que são humilhadas na escola pelo bullying, aqueles meninos ou aquelas meninas que fazem da criança motivo de chacota. Isso é morte, gente. As palavras matam. O marido que vira para a esposa: você não vale nada, nada que você faz presta. Ou a mulher que em público desmoraliza o marido. Isso acontece, a mulher em público desmoraliza o marido, expõe o marido. Ou nas relações trabalhistas ou pessoais, quando nós fazemos isso aqui, insultamos, menosprezamos, ridicularizamos, condenamos. O Senhor Jesus diz que é a mesma coisa de você matar. Diante de Deus, você já quebrou esse mandamento quando você faz isso. É claro que o pecado é o mesmo, o mandamento quebrado foi o mesmo, as consequências são diferentes. Se você tirar a vida fisicamente de alguém, você está sujeito ao processo penal correspondente. É claro que você insultar alguém, você irar-se contra uma pessoa no seu coração, você fica com ódio daquela pessoa, mágoa daquela pessoa, ressentimento daquela pessoa, não haverá a mesma consequência, mas consiste na quebra do mesmo mandamento dado pelo mesmo Deus. Tanto é que Jesus diz: quem sem motivo se irá contra o seu irmão, quem lhe proferir um insulto ou menosprezá-lo chamando de tolo, em aramaico a palavra raca, que era uma palavra traduzido hoje seria seu imbecil, alguma coisa assim. Quem fizer isso, Jesus diz, pode não estar sujeito ao julgamento humano, mas um dia ele estará sujeito ao inferno de fogo. Deus haverá de trazê-lo a julgamento, e Deus haverá de ajustar contas, porque as palavras, elas têm o poder de matar, elas têm o poder de destruir, de humilhar, acabar com reputações, acabar com relacionamentos, acabar com casamento, acabar com o bom andar da vida da igreja, quando as palavras são ditas impensadamente, quando as palavras são ditas no calor da raiva, elas têm esse poder. E palavras ditas, elas são como penas soltas ao vento. Uma vez que você soltou, você nunca mais pega de volta. Muito difícil. Por isso o Senhor Jesus coloca nessa categoria, dizendo, você quebra o sexto mandamento. Aqui quando ele fala da ira, você percebe que há uma qualificação que é irá-se sem motivo contra seu irmão. Está entre parênteses porque em alguns manuscritos gregos mais antigos não há a expressão não aparece, creio eu, porque algum copista pulou a linha
e todo mundo sabe como é fazer cópia, você acaba esquecendo uma palavra ou outra, então talvez uma dessas cópias foi a que foi preservada, mas faz sentido irar-se sem motivo, porque às vezes há motivo para ficar irado. Existe uma ira santa e uma ira justa, que é uma indignação quando o nome de Deus está sendo afrontado, e aí é pecado você não fazer nada. Você está vendo o nome de Deus sendo afrontado, você está vendo o nome de Cristo sendo afrontado, e você não está nem aí, você não sente nada. Nós devemos ser como um cachorro quando vê o seu dono sendo atacado, a gente parte para defender. Essa é uma ira santa, quando a gente vê o nome de Cristo, o nome do Evangelho, sendo de alguma forma vilipendiado. Pecado é você ficar calado, omisso, baixar a cabeça e se acovardar, porque há uma ira justa. Mas aqui não está falando dessa ira justa, está falando da raiva, que geralmente é fruto do ressentimento, da frustração. Você se sente injustiçado, magoado por um irmão, alguma outra pessoa, alguma pessoa do seu relacionamento. O Senhor Jesus diz que abrigar esse sentimento no seu coração e deixar que ele domine a sua vida, suas palavras, a ponto de você proferir insultos e coisas que tais, isso aí é quebra do mandamento: não matarás. E você está sujeito ao tribunal de Deus, você está sujeito ao inferno de fogo. E essa é a má notícia. Jesus Cristo nunca minimizou a existência do inferno. Ele foi a pessoa que mais falou a respeito da realidade do inferno, embora sendo amor. Todavia, ninguém no Novo Testamento falou mais do inferno do que a pessoa de Jesus. E ele aqui coloca o inferno como sendo uma possibilidade para pessoas que usam a sua língua para matar os outros. Para matar os outros. Em seguida ele diz o que é que nós temos que fazer se nós estivermos nessa situação, se nós matamos alguém. O que fazer quando nós ferimos alguém, machucamos alguém com as nossas palavras? Ele nos ensina no verso seguinte, no verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Que bênção, não é? Que nós podemos nos redimir dos nossos pecados. Que bênção que nós podemos consertar os nossos erros. Que bênção que nós podemos colocar as coisas em ordem. O Senhor Jesus nos diz de que maneira fazer. Aqui, é claro, ele ainda está falando na linguagem veterotestamentária, está falando ainda na linguagem do judeu que ia ao templo fazer sacrifícios a Deus. E, verso 23, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O melhor lugar para você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você é quando você, fazendo o transporte para hoje, e guardar as devidas proporções, você vem à igreja adorar a Deus, trazer a sua oferta de louvor, a sua entrega. Esse é o melhor lugar para você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Sabe por quê? Porque quando você vem aqui, como nós já fizemos, você vai cantar, você vai dizer: Deus, eu sou um pecador, Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Não tivemos um momento de confissão de pecados? E parece que eu estou vendo Deus lá em cima dizendo: você veio à minha casa pedir perdão pelos seus pecados e não está lembrado que você ofendeu seu irmão? Você tem coragem de vir aqui me prestar culto como se nada tivesse acontecido, quando tem gente que você ofendeu, que você magoou, que você matou com suas palavras? Por isso que o melhor lugar para nós começarmos é um momento como esse, hoje à noite, quando nós estamos aqui para trazer a Deus a oferta da nossa vida, dos nossos dons e dos nossos recursos. E aí a gente lembra. Sabe por que a palavra lembra está aqui? Que quando a gente ofende, a gente esquece. Quem foi ofendido, não. Não é verdade? Quem foi ofendido não esquece. Mas às vezes a gente ofende e a gente nem lembra. É porque às vezes também não foi por querer, não é? Não foi, não tinha intenção, mas foi feito o estrago. Por isso Jesus diz: lembre. É um momento bom para você fazer um inventário, olhar para trás e fazer uma conta. Quem é que está com raiva de mim?
com quem eu não falo, com quem eu deixei de me relacionar, com quem eu estou indiferente. Quem é a pessoa que para mim tanto faz se ela for atropelada aí na frente? Faz esse levantar, é isso que Jesus está dizendo, e o momento é esse. Quando nós estamos na casa de Deus, trazendo a oferta da nossa vida, do nosso louvor, dos nossos recursos, das primícias da nossa renda. Ao trazeres ao altar a tua oferta, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então o que é que nós devemos fazer? Olha o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Aqui você percebe a importância que Jesus Cristo dá a nós estarmos bem com os nossos irmãos. É mais importante do que dar culto. É mais importante você estar reconciliado com seu irmão do que você vir à igreja para prestar culto, a ponto de Jesus dizer: eu prefiro que você se levante agora, saia, ou então, se tem alguém aqui, você se levante, vá no banco dessa pessoa e resolva. Se Jesus estivesse aqui, ele ia dizer isso. Quero que vocês se levantem agora, se vocês se lembrarem que tem alguém aqui nessa igreja. Eu quero que vocês parem o culto e se reconciliem. Vai reconciliar-te com teu irmão. Aí vocês continuam o culto. Se ele estivesse aqui, era isso que ele diria, porque foi isso que ele disse. Deixa diante do altar a oferta, para mostrar a importância. Será que Deus está tão preocupado que a gente cumpra uma liturgia, determinados atos religiosos, muito mais do que nós andemos em paz com os nossos irmãos? O que é que vocês acham que Deus prefere? O que é que vocês acham que para Ele é mais importante? Por isso que Ele diz: você tem que se reconciliar. Reconciliar pode envolver pedido de perdão, devolução de alguma coisa, reparação, retratação. Porque para haver uma reconciliação tem que haver um acordo, um consenso. As partes têm que estar satisfeitas. E isso nem sempre é fácil. Às vezes o nosso orgulho impede, né? A gente está convencido de que errou, mas o orgulho impede. Eu me lembro quando eu dava aula no Seminário Presbiteriano do Norte, tinha um menino lá, um seminarista, que eu não sabia o que ele estava fazendo no seminário. Preguiçoso, não entregava os trabalhos, ele completamente distraído. Ele me irritava profundamente. E os outros colegas bem dedicados. A gota d'água foi uma vez que eu, na segunda-feira, passei um trabalho. Nós tínhamos aulas na segunda e na sexta. Na segunda-feira eu passei um trabalho, passei entregue na sexta. Na sexta-feira todos os alunos entregaram o trabalho, menos o fulano. E aí eu perdi a paciência e na sala de aula eu desmoralizei o rapaz. Questionei a vocação dele, questionei a integridade dele, questionei os motivos dele, e isso em sala de aula. Deixei o rapaz rasinho, né? E humilhado. E naquele fim de semana eu tinha que pregar em Natal. É uma cidade que fica a uns 400 quilômetros de Recife. E peguei o carro e fui pregar. Aí, tranquilo, né? Achei que tinha cumprido meu dever como professor. Comecei a dirigir. Não é que Deus falou no meu ouvido, mas a consciência começou: você exagerou. Que é isso, Deus? De forma nenhuma. O rapaz é um preguiçoso, um vagabundo, não devia nem estar no seminário, devia estar fora. Imagina que pastor ele vai ser. Era como se Deus dissesse: mas esse não é o ponto. O ponto é como você tratou o rapaz. Você humilhou o rapaz na presença dos colegas. Não, Deus, de jeito nenhum, ele merecia mesmo, né? Passei a viagem todinha tentando convencer Deus, mas eu acho que não deu certo não, porque foi o pior fim de semana da minha vida, um dos. Eu pregando em Natal e a minha consciência dizendo: você pecou, você ofendeu o seu irmão. E aí no caminho de volta, dirigindo, já foi o contrário, foi eu negociando com Deus os termos da minha rendição, né? Eu dizendo: tá bom, está certo, eu de fato, mas eu estava sentindo que eu tinha que reparar o que eu tinha feito. E não podia ser assim, chamar o rapaz em particular, porque eu ofendi em público. Se eu ofendi em público, eu tenho que consertar meu erro em público. Se fosse só entre eu e ele, era eu e ele, mas foi em público. E meu argumento com Deus foi o seguinte: Senhor, se eu chegar na sala de aula e disser assim: eu errei e estou aqui pedindo perdão a fulano, quero que você me perdoe,
eu vou perder a minha autoridade como professor. Nunca mais esses alunos vão me respeitar, porque eu vou perder minha autoridade como professor. Não teve jeito, a consciência não deixava em paz. Segunda-feira lá estava eu, como ovelha levada ao matadouro, né? Entrei na sala de aula, oramos, e antes de começar a aula, pedi para o rapaz vir à frente, me levantei, abracei, disse: eu queria na frente. Para mim, minha carreira como professor estava encerrada ali, né? Eu disse: eu queria dizer para você, né, que eu errei, eu pequei contra você, a maneira como eu lhe tratei. Eu queria lhe pedir perdão, que você me perdoe na frente dos colegas, porque eu não devia ter feito isso. Gente, esse moço começou a chorar, me abraçou e disse: professor, não é o senhor que tem que pedir perdão, fui eu mesmo, eu sou um aluno relapso, eu sei disso, queria que o senhor me perdoasse. Aí a classe caiu em pranto e os alunos vieram me dizer: pastor, o senhor cresceu no nosso conceito, porque nós estamos vendo que o senhor pratica aquilo que o senhor ensina. Longe de perder sua autoridade com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas, ao contrário, quando você se humilhar e você for se reconciliar e pedir perdão, você vai crescer no conceito delas, porque ninguém espera que você seja perfeito. Nós esperamos que você seja humilde, que você se arrependa, que você confesse, que você coloque em ordem, que faça o que for preciso, para quando você vier aqui prestar culto a Deus, você possa fazê-lo com a consciência tranquila, em paz, em paz. Note que o Senhor Jesus, depois de nos dar essa orientação, Ele diz assim: voltando, faça a sua oferta, ou seja, vá, mas volte, resolva e volte, porque eu ainda quero o seu culto. Eu sei que você errou, mas eu não estou jogando você fora, eu quero você de volta, mas agora você vem reconciliado, você vem renovado, você vem em paz agora. Venha e termine de prestar o culto que você tem que prestar. Que bênção, não é? Que o nosso Deus nos acolhe e nos dá a oportunidade para nós fazermos isso. E ele termina no verso 25 e 26, nos dando um encorajamento, na verdade, falando da urgência disso. Ele diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário. O adversário é o irmão que está magoado. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Vamos pensar aqui no caminho da vida, e o final é o juízo de Deus. Para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está usando aqui da sabedoria popular, do bom senso, vamos dizer assim. Imagine que você tem uma causa com alguém, alguém lhe processou e você sabe que você está errado, e aí agora está na hora de vocês irem para o juiz. O juiz está esperando lá no tribunal, tem uma audiência e você sabe que você vai perder, e a quantia é muito grande, você não tem como pagar. Você está a caminho, vai você e o adversário andando juntos. Jesus diz: conversa com ele, faz um acordo com ele antes de chegar no tribunal, porque se chegar no tribunal, você vai para a prisão. Naquele tempo era preso por dívida, né? No Brasil não tem jeito, mas naquele tempo a pessoa era preso por dívida, ficava lá, tinha que vender tudo que tinha, vendia a mulher e os filhos como escravo para pagar a dívida, e só saía quando pagasse o último centavo. Então Jesus diz: nesse contexto, a melhor coisa para você é você fazer um acordo com o seu adversário antes do julgamento, porque se for a julgamento, você está perdido. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: enquanto você está aqui nessa vida, presta atenção nisso, enquanto você está aqui nessa vida, faça um acordo, no sentido de vá se reconciliar com seu irmão. Não deixe passar a oportunidade, porque se passar, vai para o tribunal de Deus, vai ser resolvido na presença de Deus. E você sabe que lá, no dia do juízo, não haverá mais misericórdia nem perdão. O momento é aqui, enquanto você está vivo. Uma vez conheci uma senhora que guardava tanta mágoa contra uma pessoa. Falei com ela, expliquei para ela as consequências disso. Ela disse: Deus é bom, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, mas esse pecado eu vou levar comigo no caixão. Eu disse: a senhora vai ter uma surpresa quando acordar do outro lado.
A senhora vai ter uma surpresa quando acordar do outro lado. Eu não creio que uma pessoa que é verdadeiramente crente, que foi salva por Cristo Jesus, perdoada por Jesus, recebeu o perdão de Deus para os seus pecados, eu não creio que essa pessoa consiga viver muito tempo com um peso desse na consciência, sabendo que seu irmão tem alguma coisa contra ele. Se é crente de verdade, vai mover céus e terra para buscar a reconciliação, vai deixar de lado o orgulho, vai deixar de lado a vaidade, vai deixar de lado a preocupação com o seu nome. Nosso nome não vale nada, nada, o que vale é o nome de Jesus, e vai se reconciliar. São palavras do Senhor. Faça isso enquanto você pode, enquanto está aqui, porque senão você vai ser julgado e condenado por Deus. A gente pode pensar que isso é uma palavra dura, mas Jesus repetiu outra vez. Vocês conhecem o final do Pai Nosso, quando ele ensinou os discípulos a orar e disse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele disse: se não perdoardes aos homens as suas dívidas, também o Pai Celestial não perdoará as vossas. Não é que a salvação é pelo perdão nosso, não é por nossas obras, mas que uma pessoa que foi salva, ela vai ter condição, disposição e desejo de colocar sua vida em ordem. Queria que você se lembrasse agora, como Jesus diz: lembra-te se teu irmão tem alguma coisa contra ti. Faça uma lista na sua cabeça agora, das pessoas que você vai procurar essa semana. Faça uma lista delas, coloque no coração como prioridade: eu vou procurar, por telefone, Facebook, Twitter, WhatsApp, o que for. Um contato pessoal é o melhor, olho no olho, que é bom, que dá para abraçar e chorar. Esse é o melhor. Mas de qualquer forma, a quem você precisa pedir perdão? Com quem você precisa se reconciliar? Você pode dizer assim: pastor, eu tenho medo de chegar lá naquela pessoa, pedir perdão, e a pessoa vai me humilhar, dizer: não te perdoo, não quero saber, estou com mágoa de você, não tem perdão que você fez por mim. Não interessa, é problema da pessoa. E Deus, o apóstolo Paulo disse: o quanto for possível, tende paz com todos os homens. O quanto for possível, faça a sua parte, vá lá se reconciliar. Se a pessoa não quiser, aí um problema entre ela e Deus, você vai orar por ela. Eu sei que a gente tem medo de sofrer humilhação, né? Quando a gente vai pedir desculpas, porque tem gente que assim, a gente vai pedir desculpa, aí o outro pisa mesmo, né? Deus, está vendo? Você realmente me magoou, você não vale nada. Eu sei que é uma humilhação, mas vale a pena. Pense naquele que foi humilhado no seu lugar e que sofreu a sua dor na cruz. Está fazendo a lista? Faça a lista, e essa semana se reconcilie com estas pessoas, e que Deus nos dê a graça para que nós possamos saber tratar o pecado como Jesus nos ensina. Quando alguém peca contra mim, eu vou lá conversar com a pessoa. Se eu pequei contra alguém, eu vou lá me reconciliar com ela. Se nós fizermos isso, a bênção de Deus vai encher a nossa vida. O Espírito de Deus vai nos abençoar de uma maneira extraordinária, porque só tem uma coisa que entristece o Espírito de Deus: não é as nossas fraquezas, não é a nossa falta de sabedoria, não é falta de estratégia ou falta de dinheiro. Isso tudo é completamente secundário. Mas só tem uma coisa que deixa Deus entristecido conosco, e eu vou dizer, não é nem o pecado, mas é o pecado não resolvido, o pecado não tratado. Que Deus nos dê a graça de colocarmos nossa vida em ordem, e que nós possamos crer no que Ele promete aqui, porque aqui está a nossa vida, obedecemos a palavra de Deus. Ó Deus, que palavras estas do teu Filho Jesus. Quem é que pode suportar? Quem é que pode pensar no inferno de fogo, no sofrimento eterno, sem reparação, sem intermitência, sem pausa? Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Livra-nos, ó Deus, da condenação. Se há alguém aqui nessa noite, ó Deus,
que já está experimentando o inferno na sua consciência e no seu coração, pela mágoa, pelo ressentimento, pela raiva, pedimos em nome de Jesus que teu bendito Espírito usa as palavras do teu Filho para trazer essa pessoa ao arrependimento, à reconciliação, à paz. Senhor, nós queremos te obedecer, mas nós temos medo, temos vergonha, temos temor do homem. Nos ajuda a te obedecer, confiantes de que a obediência é o caminho da bênção e que o Senhor haverá de nos recompensar, haverá de tratar as nossas feridas. Cura-nos, ó Senhor, nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Amém.